Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Débora. A nossa live está começando aí. A Débora vai falar sobre a influência do coronavírus no mercado imobiliário brasileiro, tá? E no final a gente vai fazer tem algumas perguntinhas aí sobre. Eu mudo de repente para mim? Pode, Débora. Tá. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Débora, eu sou economista lá do Grupo Zap e eu trabalho numa célula chamada DataZap, que é a célula que a gente chama de inteligência. Basicamente, a gente analisa dados e tem um monte de economista analisando o mercado para ver para onde é que a gente está indo, se a gente está se recuperando, tendências de crescimento, esse tipo de coisa. Bom, hoje o que a gente tinha combinado de falar, eu ia falar um pouquinho sobre perspectivas do mercado enfim, como é que estão os movimentos em relação ao consumidor, só para a gente ir sentindo um pouco como é que a gente vai pegar o mercado depois dessa pandemia, tá? E aí também a gente fez uma pesquisa lá na DataZap, que foi uma pesquisa sobre os impactos do coronavírus no mercado imobiliário. Essa pesquisa ela foi feita no finalzinho de março, a gente está com a segunda onda para sair agora, então vai ser um prazer vir aqui apresentar ela para vocês depois. E aí a gente já tirou vários insights legais da primeira pesquisa que seria legal compartilhar com vocês, tá? Eu vou seguir aqui a ordem que a gente tinha combinado umas perguntas antes, então eu vou meio que respondendo elas aqui um pouco em formato de monólogo, tá? Se vocês quiserem perguntar coisas, por favor, fiquem à vontade. A primeira coisa que acho que todo mundo está pensando é qual a expectativa do mercado imobiliário para os próximos meses, né? A gente vinha tendo um movimento de crescimento do mercado, enfim, nesse começo de 2020, né? Eu até dei algumas palestras em grandes imobiliárias para mostrar todos os sinais que a gente estava indo super bem. A gente tinha alguns sinais muito claros, assim, que eu sempre digo que a gente tem que focar. A gente tinha queda da taxa Selic, a gente tinha queda da taxa Selic, que para a gente no mercado é super importante, né? Porque isso se reflete na baixa enfim, das taxas de financiamento. A gente tinha um país que não estava crescendo tanto quanto esperado, ou seja, o que pode parecer até um pouco ruim, né? O país não está crescendo tanto. Para o mercado imobiliário era bom, porque dava a chance da taxa de juros continuar caindo para estimular a economia como um todo, e para o nosso setor, taxa de juros baixa é maravilhoso, né? O cliente conseguindo crédito mais barato. E aí eu tinha um monte de empresa abrindo IPO na Bolsa de Valores, empresas crescendo mais de 150%, assim, as ações valorizando mais de 150% em 6 meses, um boom espetacular. Fundos imobiliários começando a surgir, né, que é movimento de investidores do mundo inteiro que vão lá e dizem, eu quero comprar uma parcela desse fundo, que é um conjunto de imóveis onde você pode, enfim, vai ficar ganhando renda por causa daqueles imóveis, né? Então, estava tudo indo super bem, aí veio uma pandemia, que pegou todo mundo de surpresa. E a pandemia muda algumas coisas na trajetória do mercado, sim, mas outras não mudam. Outras, muito pelo contrário, eu ousaria dizer que até favorece na volta. Especialmente a gente está falando logo dos próximos meses pós-pandemia. Então, o que a gente está enxergando, a gente, os economistas da DataZap, estamos enxergando nesse momento e para os meses que se seguem, né? As coisas estão muito nebulosas para a gente, mas algumas coisas, assim, já estão muito claras. Pouco impacto nos preços. Como o momento que a gente está vivendo agora é o que a gente chama de restrição de demanda. Isso basicamente as pessoas não compram nada, pode ver por todos nós. A gente tende a comprar menos coisas, porque, a gente não pode ir na rua comprar as coisas, estar na rua, né, estar vivendo fora de casa ajuda bastante a estimular a economia. E porque, existe uma insegurança financeira. Né? As pessoas não sabem se vão manter emprego, as pessoas não sabem... elas podem até estar com emprego hoje, mas você não sabe bem se daqui a 2 meses, será que minha empresa vai quebrar e eu vou ser demitida? Quando é que eu vou conseguir emprego de novo? Você não sabe de nada. Então, insegurança e a possibilidade de eu não ir para a rua são 2 motivos que fazem o mercado dar uma parada. Isso é o que a gente estava vendo lá atrás, lá em março. Hoje, a gente já está vendo alguns sinais da pesquisa, da nova pesquisa, a situação já deu uma normalizada. Em que sentido? A gente já está vivendo o que todo mundo fala, que é o novo normal. As pessoas já se acostumaram
e as pessoas aqui, eu digo, os consumidores já se acostumaram mais com essa rotina. Você estabeleceu uma nova rotina, né? E as pessoas voltam a dizer, puta, então é isso, faz 2 meses que eu estou aqui, eu vou voltar a procurar imóvel normalmente, assim, minha vida vai ter que voltar ao normal, eu não posso pausar minha vida por 6 meses, ninguém vai fazer isso, é muito difícil acontecer. Mas logo no primeiro momento, quando tem uma incerteza gigante, você faz isso, e aí todo mundo, inclusive vocês, devem ter sentido isso de não ter mais lead sendo gerado, ninguém mais liga, ninguém mais procura imóvel. Nesse sentido, aí eu já vou mostrar um pouquinho de umas coisas que a gente já achou na pesquisa, tá? Nesse sentido, a gente perguntou aos consumidores naquele momento o que é que te impede de buscar um imóvel agora? E eles relataram esses 2 fatores, né? Eu não consigo fazer visita e eu tenho uma puta insegurança financeira. Insegurança financeira pesa muito para quem quer comprar um imóvel, porque é uma compra de longo prazo, né? É um valor enorme que você vai parcelar em centenas de vezes mesmo, literalmente, né? Que são anos. Mas para quem está querendo alugar, e eu não sei como é que quem trabalha com aluguel também, quem está querendo alugar, a questão era muito mais eu não consigo visitar o imóvel. E aí uma coisa que a gente perguntou aos consumidores foi, tá, e o que é que os corretores poderiam fazer nesse momento, né? Corretores imobiliários poderiam fazer nesse momento para ajudar vocês a recuperar a busca. E aí tem umas coisas bastante legais, porque a gente perguntou isso para o consumidor e perguntou isso também para imobiliárias e corretores. A gente vê uma grande discrepância no que um e outro está fazendo. Então, só para mostrar a vocês aqui, eu vou até abrir aqui a pesquisa rapidão para mostrar esses dados, é o seguinte. A primeira coisa que os consumidores dizem que pode ajudar bastante eles nesse momento é que seja disponibilizado o endereço completo do imóvel para que eles possam ver a vizinhança online, né? Eu posso ir lá no Google Street View e dar uma olhada. Esse é sempre um tema muito polêmico, eu entendo totalmente o lado do corretor, que tem uma questão de concorrência, você divulga e pode ter outro que vai lá captar o seu imóvel. Mas nesse momento, é uma coisa que os clientes, eles faz muita diferença, porque quando você vai comprar um imóvel, e isso aí vocês devem estar cansados de saber, você não compra só pela tipologia, né? Você não compra lá, é um 2 dormes com a suíte e varanda. Não é só isso que conta no imóvel. Conta, e certamente muitos de vocês usam essa estratégia para vender, tá a 5 minutos do metrô, tem uma padaria perto, é uma rua que tem muita acessibilidade, né? Tá perto de grandes vias. Então, as pessoas querem ver como é a vizinhança. Querem ver, por exemplo, se parece ser um lugar perigoso ou não. Quando eu não posso sair de casa, isso faz bastante diferença. Mas, por outro lado, só 31% das imobiliárias e corretores estão adotando essa prática. Então, tem uma discrepância enorme aqui, né? Que o consumidor quer, do que o que a gente está fazendo. Então, essa é a primeira oportunidade que a gente pode identificar aqui. Disponibilizar o endereço para o meu cliente. A segunda oportunidade aqui é o transmitir visitas via ferramenta de vídeo, junto com o Tour 360 do imóvel. Essas coisas ajudam bastante a você conseguir ter uma imersão de imóvel. E eu acho que são tecnologias que vêm para ficar mesmo, assim, sabe? Elas vão ajudar nesse momento de pandemia. Mas se a gente souber usar elas direito, vai facilitar muito a vida do consumidor. Porque hoje, ao invés de eu ir presencialmente visitar uns 70 imóveis, imagina que eu posso fazer a primeira triagem via Tour 360. Jamais o Tour 360 ou as visitas online vão substituir o corretor, mas eles vão ajudar o consumidor a filtrar melhor. Do mesmo jeito que portal ajuda o consumidor a filtrar melhor, ou site, ou o próprio corretor tem esse papel de filtrar. É uma coisa que facilita o trabalho das duas partes, né? Evita que o corretor tenha que ir presencialmente mostrar 70 imóveis para fechar uma venda, e evita que o consumidor tenha que ir visitar 70 imóveis para fechar uma compra. Então, essas ferramentas, se bem utilizadas, elas têm capacidade total de mudar o mercado. E por que eu estou frisando muito esse bem utilizada? Porque tecnologia tem um lado bom e um lado ruim, né? Todo mundo gosta do contato com a pessoa. É muito importante, transmite confiança. Quando você gosta do corretor e ele te atende bem, você tem uma propensão muito maior a fechar o negócio. E aí, quando você propõe substituir isso por tecnologia, é normal que algumas pessoas tenham, a maioria das pessoas tenha um pouco de pé atrás. Exceto aquelas super antenadas, mas que são uma parcela pequena da população, elas têm um pé atrás. Então, se você propõe o uso de uma tecnologia e não faz ela
de forma que facilite a vida do cliente, é muito possível que ele nunca mais queira usar aquela tecnologia. E isso é super importante, por exemplo, em questões como, e aparece na pesquisa, que é assinatura de contrato digital, vistoria online. Eu tenho que usar essas ferramentas para facilitar a vida tanto do cliente quanto do corretor. Vistoria online, eu posso até dar uma experiência que eu tive. Eu me mudei durante a pandemia. E aí, enfim, onde eu tinha fechado o meu apartamento, estava adotando vistoria online. E por mim, tudo bem, eu fui lá e tinha que tirar um monte de foto e não sei o quê. E aí eu fiz tudo. E aí teve um processo que foi o processo de conferir as fotos. E que eu não me senti muito satisfeita, que foi... então tá bom, então agora a proprietária vai lá sozinha e vai ver o imóvel, para ver se realmente o que você fotografou faz sentido. E aí, enquanto consumidora, eu pensei, puta, mas ela vai lá sozinha, e se ela, sei lá, quebrar alguma coisa e disser que fui eu? Eu me senti super insegura, então para mim foi uma experiência de uso da ferramenta que poderia ser incrível de forma errada. Porque você simplesmente botou a ferramenta em prática e você não pensou nos desdobramentos dela, não pensou como aquilo poderia afetar o consumidor de forma negativa e até o proprietário, porque também o proprietário poderia pegar algum inquilino que fotografou o negócio todo, enfim, fotografou só as coisas boas, as coisas ruins ele deixou para lá, né? E aí quando o proprietário fosse pegar o imóvel está todo zoado. Então, bom uso da ferramenta é fundamental para que ela tenha uma adesão. E no momento que a gente está vivendo, é um momento de transformação tecnológica do mercado, é um momento muito importante. Assim, todos meus colegas economistas acreditam muito nisso, que é um momento de transformação. E aqui, quem for pioneiro no uso das tecnologias vai conseguir dominar o mercado. Por exemplo, o consumidor, muitas vezes, ele não sabe o que quer. Ele não sabe que tecnologia facilitaria a vida dele, porque ele não tem muita ideia, ele não está nesse mercado. Tipo, a gente respira esse mercado, né? A gente sabe exatamente as coisas que poderiam melhorar ou não. Mas pensa que uma pessoa compra em média um apartamento na vida dela. Eu não faço a menor ideia de como é o processo de ir no cartório. Mas quem é corretor sabe. Então, o corretor tem que antecipar como a tecnologia pode facilitar a vida do consumidor. E não tem momento melhor do que esse para eu antecipar, adotar e sair na frente de todo mundo. Porque as pessoas que adotarem bem a tecnologia agora, eu não tenho a menor dúvida que elas vão estar na frente. Tá? Esse é o primeiro ponto sobre como a gente enxerga o mercado imobiliário, que é um ponto menos econômico e mais de transformação. O mercado está se transformando, vocês devem ter ouvido isso 1 milhão de vezes de todo mundo. Mas é verdade. A transformação passa por tecnologia e é preciso entender o consumidor e usar a tecnologia a seu favor, tá? Em termos de recuperação econômica, o que a gente vê mais ou menos? Hoje o mercado imobiliário está na trajetória ascendente, como a gente vinha falando, e ele está sofrendo essa restrição de demanda muito forte. Construção civil e mercado imobiliário são setores extremamente importantes para a economia, tá? Só para vocês terem ideia, mais ou menos 5% de toda a renda que é produzida no país é do setor da construção civil. Isso faz, por exemplo, com que o nosso setor ele seja super beneficiado em momentos de crise. Em que sentido? É um dos poucos setores da economia que tiveram medidas extremamente direcionadas. Então, a gente teve, por exemplo, aviação, um setor que teve medidas bastante direcionadas, né? Para que as companhias aéreas simplesmente não quebrassem, porque as pessoas pararam completamente de viajar, né? A gente está vendo aí 75% de diminuição de trajetos que eles fazem. A gente teve o setor de energia elétrica, que com tudo parado lá fora, a grande geração de energia elétrica não é das famílias, mas sim das empresas. E com tudo parado lá fora, essa galera está precisando de ajuda. E mercado imobiliário está nesse hall de setores que precisaram de ajuda. E a gente teve medidas muito importantes da Caixa, que aliviaram bastante a vida do consumidor. E que eu acho também que a gente aqui, enquanto profissional do mercado, pode fazer uso dessas medidas para vender melhor. Então, as coisas... Não vou falar todas as medidas da Caixa, mas as medidas como, por exemplo, a queda da taxa Selic, ela já faz com que a taxa de financiamento caia, né? Então, a gente já pode ter financiamento mais barato. A Caixa está permitindo que as pessoas que tenham financiamento deixem de pagar por alguns meses. Quem vai contratar um novo financiamento pode ter a carência também de alguns meses.
Então, as medidas, elas, no primeiro momento, você imagina que elas ajudam quem está sofrendo com a crise. Mas, na verdade, elas podem ajudar vocês a venderem para quem não está sofrendo com a crise. Por que eu digo isso? Bom, imagina que você tem aí um cliente que está, enfim, continua trabalhando, está tudo certo com ele não tem, está trabalhando, por exemplo, num setor que cresceu muito durante a crise. Ele trabalha no supermercado. Trabalha, sei lá, trabalha em administrativo de supermercado. Esse pessoal está com, enfim, uma demanda altíssima, uma probabilidade muito pequena deles perderem emprego. Só que essa pessoa que estava ainda um pouco... Enfim, a gente sabe que a jornada de compra é super longa, né? Ela demora aí até 15 meses. Essa pessoa que estava ali galgando devagarinho na jornada de compra, você pode usar essas medidas da Caixa como um grande coisa a seu favor. Você pode mostrar a ela que esse é o melhor momento para ela comprar. Porque essas medidas da Caixa, de carência e tudo mais, elas estão valendo agora. Porque a gente está na crise. Elas não vão valer no final do ano, certamente. Então, se ele estava demorando um pouquinho para comprar, você está vendo que ele está mais lento, usa isso a teu favor para vender. Porque, assim, eu realmente acredito que é um bom momento, sim, para comprar imóveis. A gente vai ver muita oportunidade por aí. Oportunidade desde de pessoas que estão precisando ver um imóvel porque sofreram, né, economicamente com a crise e aquele é o único bem. Como a gente vai ver oportunidades do lado das medidas do governo, que estão visando aliviar o setor. Né? Então, eu usaria isso bastante ao nosso favor. Outra coisa que eu tinha anotado aqui, que a gente tem que ter em mente, desde que você está sendo, às vezes, posso parecer um pouco errática, porque como eu achei que ia ser uma entrevista, eu não esquematizei um bloco de coisas, tá? Me desculpe. Então, posso aproveitar e claro. tentar encaixar um gancho aí? Claro. Uma das coisas eu sei que você já falou, que por enquanto... É o Thiago. Por enquanto, não existe uma perspectiva de queda em preços e uma derrocada de valores. O que está acontecendo é só um ajuste entre oferta e demanda. Mas eu sei que nesse momento talvez seja difícil de prever, porque ninguém sabe quando que vai acabar ou quando que as medidas de restrição vão diminuir. A gente sabe que a gente imagina que quanto mais tempo as medidas prevalecerem, mais a economia vai ser impactada. Mas existe uma medida, uma projeção, por exemplo, olha, se a gente ficar mais 30 dias, o cenário vai ser esse, ou vai ser próximo desse. Ou se a gente ficar mais 90 dias, o cenário vai ser X. Existe alguma projeção nesse sentido? Tipo, em quanto tempo o caos pode se instalar ou a coisa pode melhorar? Tá, primeiro, sendo bem objetiva, não existe essa projeção, porque a gente depende muito também do que o governo está fazendo. Então, imagina que o governo não tivesse feito nada desde o começo da crise. Eu estou há 50 e poucos dias de quarentena. Se ele não tivesse feito nada, nesse momento o caos estaria instalado, né? Sim, sem dúvida, as pessoas não... Se eu tivesse dado, sei lá, auxílio de R$600 para as pessoas terem o que comer, talvez a gente tivesse um problema habitacional gigante, todo mundo morando na rua. Então, a ideia é que o governo ele deve ir atualizando isso, deve vendo o que está acontecendo na economia e tomando medidas para aliviar ao máximo os efeitos. Uma coisa importante aqui que a gente já sabe, está sendo aí discutido algo que chama de PEC do orçamento de guerra, né? Que é basicamente você fazer um orçamento à parte para combater o coronavírus. Então, vamos gastar dinheiro. O governo tem questões políticas e econômicas, ideológicas de como lidar com a crise, mas basicamente o consenso o governo tem um papel-chave de botar a mão no bolso e fazer a economia funcionar. Se o governo não fizer isso, e o governo está fazendo isso não só no Brasil, é no mundo inteiro, em maior ou menor medida, os Estados Unidos mesmo está quase praticamente jogando dinheiro do helicóptero, que é para estimular o consumo. Tudo isso, se as pessoas, de repente, entrarem numa crise de confiança total e pararem de comprar, aí a economia quebra. Se elas pararem de comprar tudo. Eu preciso sempre estar tendo medidas que garantam a ela renda, tanto no curto quanto no longo prazo, né, que a gente diz. Tanto agora quanto para o resto do ano. Então, por exemplo, se R$600 te dá renda agora, isso é bom porque eu posso, sei lá, continuar pagando meu aluguel. Estou falando aqui, claro, de famílias
de baixa renda, o fato de eu ter enfim, uma medida provisória que permite a redução na jornada de trabalho, que é visando salvar o caixa das empresas, tudo que eu estou fazendo na verdade, tentando fazer com que essas empresas não demitam. Porque se as pessoas começarem a demitir os trabalhadores, eles não só não têm renda agora, como eles não têm renda por muito tempo. E aí, eu não só deixo de comprar agora, eu deixo de comprar por muito tempo. Então, o meu problema econômico, ele deixa de ser só durante a crise e passa a ser para muito além da crise. Então, toda e qualquer medida que a gente vê do governo em direção a manter emprego, essas medidas são bastante importantes, assim, sabe? Claro, manter emprego respeitando sempre a CLT e tudo mais, né? Mas elas são bastante importantes para garantir renda. Então, não tem muito essa projeção de cenário de quando a gente quebraria. Eu nem pessoalmente acredito que isso vai acontecer da gente quebrar. Basta ter um direcionamento econômico razoável que a gente vai sofrer, vamos, óbvio, não vou ser hipócrita nunca dizer que a gente não vai sofrer, já estamos sofrendo economicamente, mas o mundo inteiro está sofrendo. A gente não tá sozinho nessa. Essa é a primeira grande diferença que eu destacaria aqui. Quem está no mercado há algum tempo sabe a crise que a gente enfrentou há alguns anos atrás, no mercado imobiliário especificamente. E é uma crise muito doída, porque era uma crise muito que vinha de taxas de juros muito altas, que encarece financiamento e aí ninguém compra imóvel, mas as outras coisas elas podem estar até funcionando, né? E essa crise não é assim, essa crise é uma crise que afeta todos os setores, e nesse caso específico eu ousaria dizer que o mercado imobiliário está até bem posicionado. Está bem posicionado quer dizer que ele tem total capacidade de retomar os patamares de antes da pandemia com alguma velocidade, especialmente se eu comparar com outros setores, como sei lá, eventos, varejo e tudo mais, onde a gente vai ver mudanças de comportamento das pessoas, né? Eu respondi a tua pergunta? Aproveitar o gancho aí, com certeza. monitoramento diário do acompanhamento dos leads, tanto de locação como de venda. Então, assim, na primeira semana que foi decretada a quarentena, foi uma coisa vertiginosa, tá? Caiu, assim, para 30% da média dos leads que a gente tinha. Acompanhado aí nas 2 últimas semanas, o pessoal retomando, então, não só em quantidade, mas também em valores. No início, a locação estava puxando bastante, hoje vem já praticamente normal, alguns dias até ultrapassou o que a gente já tinha anteriormente, então aos poucos o pessoal vai sentindo confiança e retomando a busca, né? Pelo menos isso é uma realidade que a gente tem monitorado aí diariamente, né? Sim, sem dúvida. E aí eu acho que eu vou trazer até 2 dados, um que eu ainda nem falei em público para ninguém. Isso é legal apresentar aqui. Eu andei analisando os dados dos nossos portais, né? Para ver como é que estava o tráfego por faixa etária. E tem uma coisa bastante interessante aí, que existe um aumento no tráfego das pessoas mais jovens. Então, de gente até uns 25 anos, é um aumento de mais de 100% no tráfego dos sites. Então, estejam preparados para esse pessoal querer alugar imóvel. Esse pessoal que, de repente, está 2 meses trancado com os pais dentro de casa, eles podem ter sido a grande guinada para você conseguir sua independência. Quem é o público mais afetado aqui? É o que a gente chama de millennial e geração X, né? É o pessoal que está mais conservador, porque millennial, especialmente, que ficou muito preocupado com o emprego, de repente. Esse público deu uma freada. E esse público era o público que estava muito indo para comprar, né? Por faixa etária mesmo. E aí, 30 e poucos anos é quem está indo para o seu primeiro imóvel de compra, né? Não de locação. Por outro lado, os mais velhos, eles apresentam uma queda nas buscas muito menor do que quem está nessa faixa de 30 anos. Por quê? Porque muitas vezes você já é aposentado, ou você já está meio que no final da carreira. A perspectiva de você perder emprego não afeta tanto a tua renda. Então, se não afeta tanto a tua renda de longo prazo, não muda as tuas decisões de compra. Então, uma coisa que a gente espera que aconteça é que, por exemplo, todo mundo precisa morar, certo? Ninguém, nessa pandemia, mais do que nunca, você precisa ficar em casa, então você precisa de uma casa. Então, o mercado de aluguel é um mercado que deve sentir muito menos do que o mercado de compra. Porque se por algum motivo todo mundo quer fazer upgrade, né, que a gente chama, todo mundo quer comprar um apartamento melhor, todo mundo quer sair de aluguel para compra, e compra quer comprar melhor.
tu nunca vai deixar de precisar morar. E a forma talvez mais acessível para boa parte da população agora seja morar através do aluguel e não da compra. Porque você deve queimar suas reservas, porque você perdeu o emprego por um tempo, e você está com medo de não conseguir emprego, você ainda está desempregado. Você precisa continuar morando, então você vai alugar um apartamento. Então, esse é um mercado que, se houvesse aumento de preços, não seria estranho. Na verdade, pelo FINPE-SAP de março, a gente já viu uma alta nos preços do aluguel, né? Em quase todas as capitais, se eu não me engano, exceto Fortaleza. O aluguel subiu mais do que a inflação. Então, teve aumento real de preço do aluguel. Já a compra está sentindo o efeito da quarentena. Esse movimento do aluguel bate exatamente com as duas crises anteriores aí, de 2008, que a partir de 2009 e 2010 os aluguéis dispararam, aí teve uma seguida com os preços de venda, e logo depois, de 2013 a 2018, houve uma outra movimentação justamente nesse sentido. As pessoas que adiam a compra vai para o aluguel, aquele que tem um aluguel um pouco mais alto quer um aluguel mais baixo, e aí todos os imóveis de aluguel, principalmente residencial, até R$5.000, sofrem um aumento exponencial aí de preço por conta da demanda, porque são os imóveis que têm mais volatilidade no mercado aí, né? Exatamente, está mais acessível, né? Então é para onde as pessoas correm. E aí, uma coisa que é legal de destacar aqui é quando a gente está falando de um público investidor. Porque esse é um excelente momento para eu vender imóvel para o investidor. E aí você pode pegar ele nas duas fontes, né? Tu prospecta o imóvel, vende para ele, depois prospecta o imóvel dele e coloca para alugar. Porque se a gente tem uma tendência de os preços de compra estão caindo e os preços de aluguel estão subindo, o que acontece é que tem uma métrica chamada rental yield, que na verdade é a rentabilidade do aluguel. É quanto é que eu ganho do aluguel quando eu multiplico por 12 meses, enfim, eu faço uma conta e eu comparo isso com outros investimentos. Eu comparo isso, se eu pegasse esse dinheiro e colocasse no Tesouro Direto, se eu botasse na poupança, se eu botasse, sei lá, em um fundo imobiliário. Então, a rentabilidade do aluguel fica muito mais alta, porque eu comprei imóvel mais barato, dado que a crise pode jogar um pouco o preço de compra para baixo, mas eu estou alugando por um preço maior, porque justamente a crise faz com que as pessoas corram para aluguel. Então, é um bom momento para ir atrás de um público investidor. Agora, onde esse público investidor? E a demanda aqui, comportamento das pessoas é que vai ditar nesse momento qual é o melhor imóvel para eu prospectar. Eu não consigo falar de recuperação econômica sem a gente pensar em como o consumidor vai mudar seu comportamento, porque é só a gente antecipando o comportamento do consumidor que a gente vai saber quais são os imóveis que vão, enfim, vão aumentar ou vão diminuir de preço, sabe? E aqui, eu fiquei pensando esses dias, estava discutindo com os meus amigos economistas, que é o seguinte, imagina, quero trazer todos vocês para essa discussão e me falem se faz sentido ou não. Você está trancado em casa 50 dias. Meu Deus, mais do que nunca você está vendo a importância de ter espaço físico dentro de casa, né? Talvez de ter um imóvel com vista desimpedida ou com qualquer coisa assim. Só que hoje em dia, quando você está falando em... E outra coisa legal, que é o home office. Todo mundo está fazendo home office, e aí, claro que corretor tem uma rotina um pouco diferente, né, do trabalhador do escritório clássico, mas o trabalhador do escritório clássico vai, acorda, pega o metrô, passa uma hora e meia no metrô para chegar no trabalho. Ele hoje, com o home office, ele está vendo o que é morar do lado do trabalho, literalmente, né? Ele tem ali todo o tempo que ele gastava se deslocando, blá, blá, se arrumando, hoje ele trabalha de casa. Então, ele ganhou mais tempo na vida dele. E por ele ter ganhado mais tempo, talvez ele pense daqui para frente, né? Faz sentido morar mais perto do trabalho. Mas eu também quero mais espaço. Só que se eu pego... todo mundo aqui é de São Paulo? Sim. Só, alguém balançou a cabeça, então acho que sim. Vou trazer, então, posso dar exemplos daqui, né? Bom, a gente sabe que se a gente expandir onde está a maior parte dos empregos, né? Se a gente expandir aqui Paulista, tem Itaim, tem, sei lá, Sé. A maior parte dos empregos estão aqui. O que é que está sendo construído nessa região, e especialmente aqui mais perto da Paulista, ultimamente? Você só constrói imóvel super pequeno, né? Extremamente compacto. 14 metros quadrados, 23 metros quadrados. 45 metros quadrados é praticamente um oásis, né? É um grande espaço. Só que, de repente, toda a população ficou trancada dentro de casa 60 dias.
todo mundo vai querer. Eu quero morar mais perto do trabalho, mas agora eu quero mais espaço. E onde é que eu tenho imóvel com espaço enfim, perto do trabalho? Eu vou ter no mercado de usados, por exemplo. É imóvel, sei lá, vou exagerar, tá? Levar para coisa, mas é imóvel em Higienópolis, é imóvel na Santa Cecília, que é aquele imóvel de 100 metros quadrados, que não tem nada no condomínio, mas ele tem 100 metros quadrados e custa a mesma coisa de uns 60 metros quadrados, de uns 50 metros quadrados no condomínio novo, que é cheio de equipamento. Então, e aí? Se antes a gente estava vendo muita gente querendo esse imóvel novo, porque tinha piscina aquecida, porque tinha, sei lá, todos esses apetrechos de imóvel novo, talvez elas agora prefiram dizer, putz, isso não faz tanta diferença para mim, eu só quero ter espaço em casa para eu, sei lá, poder fazer qualquer coisa na sala e receber amigos, enfim. Então, os movimentos de preço estão muito ligados porque o consumidor vai querer. E o consumidor, eu não tenho dúvida que ele vai mudar seu comportamento, porque o que a gente está vivendo aqui é um movimento traumático para a sociedade como um todo. E não vai ter coisa que vai mudar logo depois que acabar a pandemia. Mas vai ter coisa que vai perdurar. Home office é o meu call que vai perdurar. Não no nível que a gente está fazendo. Mas eu tenho um monte de gente que nunca fez home office na vida que agora está fazendo. Você vai dizer que essas pessoas agora não vão para o trabalho e vão dizer, puta, deixa eu fazer home office uma vez na semana? Deixa eu fazer. Eu que fazia uma, eu vou dizer, puta, agora eu quero fazer duas. Você vai querer incorporar isso e essas decisões vão mudar como é que tu quer a tua casa. Se eu vou fazer home office 2 vezes na semana, agora eu quero uma casa que tenha um ambiente que eu possa trabalhar com mais calma. Então, talvez aquele 23 metros quadrados não me sirva mais, eu preciso mais espaço. Então, a tendência de mais espaço, ela pode sim existir nesse momento. E aí vai mudar completamente o comportamento de preço por tipologia e na cidade, né? Respondi a pergunta, que eu não vi quem fez, porque tem muita gente na sala. Respondido, 100%. Tá. Débora, tem uma questão aqui que o pessoal colocou, a Fernanda colocou aqui no chat, relacionada à locação comercial, né, que ela vai um pouco na contramão da questão da residencial, que tem a situação que pode ter uma alta, enfim. Isso. Mercado comercial, sem dúvida, de locação residencial, está sofrendo bastante nesse momento, onde a gente tem um grande volume de pedido de renegociação, né? Inclusive de grandes empresas pedindo para renegociar aluguel, né? Você tem, sei lá, Magazine Luiza com as lojas fechadas e dizendo, então, não posso pagar aluguel porque eu estou com tudo fechado. Então, esse é um mercado que vai sentir bastante, que já está sentindo bastante, certamente muito mais que o residencial. E aí também tem um pouco desse movimento do home office que eu falei. Porque se as pessoas vão fazer mais home office, as empresas precisam de menos espaço físico. E aqui, claro que eu estou falando de escritório, tá? Não estou falando de varejo amplamente definido. Apesar de que eu acho que sim, vai ter um choque no varejo, porque hoje todo mundo faz compra online. Quando voltar, eu certamente vou voltar para as compras físicas, mas uma parcela da população que nem tinha experimentado compra online, agora experimentou e gostou. Então, ela já vai fazer menos compra física. Se ela faz menos compra física, eu preciso de lojas com menos espaços, eu preciso de escritórios com menos espaços, porque eu não vou ter, por exemplo, sei lá, 1.000 trabalhadores todos os dias naquele prédio. Eu vou adotar home office para uma parte, e aí eu vou ter, sei lá, todos os dias só 500, porque os outros 500 estão sempre no esquema de home office, qualquer coisa assim. Então, eu preciso de menos espaço físico. Então, a gente pode ver, sim, eu acho que esse mercado vai sentir efeitos tanto de curto prazo, como agora, quanto efeitos mais de longo prazo, assim, das pessoas, das empresas terem que rever a quantidade de espaço que elas têm, assim, sem dúvida. Mas e isso vai gerar uma oportunidade exatamente igual ao residencial, que é a adaptação e a acomodação de valores. Você tem um Banco do Brasil, por exemplo, em 1.000 metros, que nem você falou, e hoje ele vai ver que para ele é melhor 300 metros. E aí acontece aquela migração para baixo gigantesca e, consequentemente, eleva os preços dos imóveis menores que estavam lá parados há um tempinho. Isso. Eu acredito que são os movimentos de downgrade, né? Que é quando justamente esse movimento para baixo, seja para baixo de tamanho ou de padrão de construção ou para baixo de compra para aluguel, que vão ditar muito os movimentos de preço no mercado. Porque a gente não pode chegar aqui e dizer, o preço aqui vai aumentar e aqui vai subir. Porque, na verdade, eu preciso ver como é que as pessoas reagem. Cada dia que passa, a gente tem mais certeza e mais segurança a gente consegue ver melhor como as pessoas estão reagindo, né?
mas, enfim, a economia não dá para ter fórmula mágica para nada, né? Dizer isso vai para esse imóvel que vai dar certo. Não vai acontecer isso. Mas são esses movimentos de downgrade que vão mudando, sem dúvida. Assim. Tinha uma pergunta aqui, eu vou já pegar esse gancho para responder, que era a queda da Bolsa de Valores e o aumento do dólar favorece para que investidores migrem seus investimentos para imóveis. E aí, como eu tinha falado um pouco de investidor agora, eu só queria complementar com o seguinte. Um investidor, ele faz isso, né? Eu falei de rental yield e ele, na verdade, vê onde é que ele pode aplicar o dinheiro dele. Esse é a cabeça do investidor. E hoje a gente tem um movimento que é o seguinte, a gente tem uma queda na taxa Selic, que faz com que os investimentos de renda fixa fiquem menos rentáveis, ou seja, você pegar meu dinheiro e botar no Tesouro Direto, ele vai render muito menos do que ele renderia em 2014, que a taxa de juros estava super alta, né? Então, ele rendia muito mais. Por outro lado, para o mercado imobiliário, isso é bom porque eu consigo comprar um imóvel pagando um financiamento a taxas mais baixas, né? Taxas de juros mais baixas. E os investimentos em renda variável, que a gente fala basicamente de bolsa de valores, eles estão muito voláteis, né? Eu não sei se alguém aí gostar um pouco de bolsa de valores, ela tá uma montanha-russa de emoções, né? Tá no sentido de que, sei lá, pessoas eu me incluo nessas pessoas, tá? Que tinham, sei lá, você podia ter R$1.000 antes na bolsa de valores, hoje você tem 300. A carteira derreteu, muitas carteiras, muito mais de 50% em 60 dias. Então, o investidor olha para esse mercado, o investidor que quer um pouquinho mais de segurança, ele olha para esse mercado e diz, eu não vou colocar meu dinheiro aí. Onde é que ele vai pôr? É uma excelente oportunidade para você colocar em imóveis. Então, investir em imóveis nesse momento é bastante oportuno. Assim. Eu acho que é uma boa saída para, enfim, para o investidor. Deixa eu ver outra coisa que tem aqui. Isso. Popular, médio e alto padrão. Qual dos 3 segmentos irá se recuperar mais rápido? São muitos movimentos e a gente não tá prevendo nada. Mas o que a gente acredita que pode acontecer é o seguinte, o segmento de alto padrão, ele pode ser muito pouco influenciado nesse momento. Por quê? Porque famílias de alta renda, elas são pouco afetadas pela crise, de modo geral, né? Então, se eu tinha uma pessoa que tinha um imóvel, sei lá, de 1 milhão para vender e ela não consegue vender, é difícil que ela coloque para vender em uma super promoção, porque ela precisa do dinheiro. Ela é mais resistente à crise, né? Ela simplesmente tira o imóvel dela e quando as coisas voltarem ao normal, ela bota para vender. Por outro lado, se a pessoa que também comprar um imóvel de 1 milhão, certamente não sofreu tanto com a crise, ela vai continuar comprando. Então, esse mercado talvez sofra, ele seja pouco afetado. O que vai ser afetado vai ser muito a classe média que vai puxar muitos movimentos aqui, né? Classe média é real que sempre sofre mais. Então, se a classe média vai fazer mais downgrade, vai mais para imóveis mais baratos, a gente pode ver um aumento de preço em imóveis mais baratos. Se ela for mais para aluguel, a gente pode ver um movimento de aumento de preço no mercado de aluguel. Mas para saber o que se recupera mais rápido, a gente tem que saber para onde o governo está direcionando as medidas dele em termos de garantir renda para a população. Porque é o setor que menos foi afetado pela crise é o setor que vai puxar a recuperação mais rápido no mercado. Eu tenho a impressão que eu falei todas as perguntas que tinham aqui. Investimento, expectativa de financiamento, importância do mercado na economia, expectativa. Se vocês quiserem começar a fazer perguntas mais direcionadas, por favor, fiquem à vontade. Débora, tem uma pergunta aqui do Henrique relacionado a esse movimento que a Caixa fez de prorrogar as parcelas de financiamento, né, nos próximos, jogando os próximos 6 meses, batendo isso para frente, né? Os outros bancos, alguns estão adotando algumas medidas de prorrogar, de parcelar. Você acha que isso é uma coisa que contribui com a segurança aí para ir tocando, para as pessoas conseguirem ir se movimentando, até para novos negócios também com financiamento, né? Sei que você já falou um pouco disso, mas só aproveitando o gancho da pergunta. Claro.
Sim, eu acho que é um movimento muito importante. Eu entrei aqui no começo, eu vi que estavam falando de confiança e segurança. Um grande termômetro do mercado é esse índice de confiança. Aí só quem quiser ficar acompanhando um pouco as coisas, tem um índice bem legal de acompanhar, que é o índice da FGV. É o índice de confiança do consumidor. E ele mostra isso, como é que o consumidor está confiando na economia. E para eu aumentar esse... A gente teve uma queda forte na confiança do consumidor, né, por todas as questões. E para eu aumentar... Coisas que eu posso fazer para aumentar esse índice é, por exemplo, dizendo, não tem problema, pode comprar, que você só paga lá na frente. Eu sempre gosto de a economia, grande economia, ela é feita de pequenas pessoas, ela é um conjunto de pequenas pessoas. Então, é um excelente exercício você pensar em você. Claro que a decisão da macroeconomia é um pouco diferente do indivíduo, mas pensar em você ajuda bastante a entender todo o movimento. Eu sempre penso, assim que eu vi isso, eu pensei, putz, eu compraria um imóvel agora. Eu fiz uma conta mental assim, falei, e se eu perdesse o emprego, será que quanto tempo eu voltaria? Eu fiz uma conta, assim, acho que todo mundo já fez essa conta, né? De impacto na renda, e todo mundo em algum momento pegou na ponta do lápis e viu se tinha dinheiro por quanto tempo para sobreviver. E eu pensei, nossa, que oportunidade excelente. Certamente a taxa de juros, ela vai cair mais um pouco, bem possível que ela caia, né, na próxima reunião do Copom, mas a gente está perto do que a gente chama de taxa real de juros zero, que é quando eu pego a taxa de juros e subtraio a inflação, isso já está dando zero. Basicamente, se eu botar meu dinheiro aqui para render na taxa de juros, ele não está rendendo nada, porque ele rende a mesma coisa que a inflação, né? A mesma coisa do aumento de preços da economia. Então, ele não rende nada. Então, eu também não posso baixar muito minha taxa de juros. Então, estou chegando perto desse patamar de taxa de juros zero. Não sei, puta, a taxa de juros nunca mais vai ficar tão baixa assim, pensando assim, né, no horizonte. Se eu comprasse agora, eu só ia começar a pagar em 6 meses, tá parecendo promoção da Casas Bahia, sabe? E por isso vale a pena. Esses movimentos são muito importantes para eu continuar estimulando o consumidor. Ô, Débora, boa tarde. Oi, Eu só queria complementar a minha pergunta. Essas carências que vão acabar acontecendo, assim como o Santander, Itaú também está dando carência de 60 dias ou 2 meses, a Caixa está dando 6 meses, mas o saldo devedor que o cliente tem não vai incidir juros nesses 6 meses? Porque isso também pode virar uma bomba relógio, né? Se incidir juros durante 6 meses, mais correção sobre saldo devedor parado, isso vira uma parcelona lá na frente, né? Ou não vai ter, vai ficar congelado mesmo. Bom, isso eu confesso que eu não sei esse detalhe da medida, mas eu posso trazer outra informação que pode dar um feeling para a gente, que era quando a gente estava falando, lembra que tinha uma medida no governo que era de cancelar os preços de aluguéis e você só volta a pagar em outubro. Lembra que tinha isso? Só que em outubro você pagava de juros de 20%. Não precisava, enfim, nenhuma conta muito complexa para entender que isso ia quebrar o sistema de inquilinato. Porque ninguém ia aguentar pagar 20% de juros. Você tem que pagar a sua parcela atual, mais a parcela que estava devendo com 20% de juros. Ninguém ia aguentar fazer isso. Então, quando a gente está simplesmente adiando uma dívida e o juros está correndo, eu tenho sim uma chance das coisas darem ruim lá na frente. Não sei como a Caixa está fazendo, eu confesso que eu não vi esse pormenor da notícia da Caixa. Mas, sim, se eu ficar só adiando os juros e os juros for rolando num montante muito grande, as famílias podem se sufocar um pouco. Porque o que pode parecer uma vantagem pode ser uma tremenda desvantagem lá na frente, né? Enfim, é um receio. Juros tabela price mais IGPM sobre saldo devedor parado, isso pode virar uma parcelinha que hoje era 1.000, pode virar 1.300, 1.200, 1.400. Pode aumentar em 50% na parcela. É a mesma coisa que eu costumo falar, que é dessa nova linha de crédito do IPCA, né? Ela pode parecer extremamente atrativa agora, porque você olha e faz, nossa, mas agora eu pago tão menos. Só que toda incerteza está no consumidor, né? Se de repente a gente tem uma hiperinflação, eu era, enfim, quem viveu os anos 80, eu não vivi os anos 80, sabe o que é que eu tô falando de hiperinflação, né? Que é simplesmente você ter R$5 embaixo do sofá
para, enfim, ver se vale alguma coisa e comprar tudo hoje, porque amanhã seu dinheiro não vale nada. Imagina, a gente faz menos de 30 anos que isso aconteceu. E a gente está falando de ter um financiamento de longo prazo atrelado ao IPCA, é arriscado. Não, eu não recomendaria a ninguém financiar imóvel em 30 anos atrelado ao IPCA, honestamente. Não importa quão atrativo seja a parcela mais baixa agora. É uma boa opção para quem já tem boa parte do dinheiro e vai financiar ali em, sei lá, 5 anos, em um tempo muito curto. Mas também falando de Brasil, onde política dita muito a economia e a gente não tem um cenário político estável já faz algum tempo, né? Vamos lá, há uma década quase a gente não tem um cenário político relativamente estável. Pressões políticas para rebater na economia são bastante preocupantes, eu diria. Está bem. Depois, se você conseguir uma informação para a gente e puder passar, tá? Eu acho uma informação interessante para passar para o cliente. A gente vai até lançar na próxima semana, já adiantando aqui, fazendo propaganda, justamente acho que a gente vai fazer um webinar e vai lançar um e-book, uma coisa assim, das 15 principais medidas do governo que vão impactar o mercado, onde a gente vai explicar por que elas vão impactar. Então, certamente, nesse conteúdo tem esse detalhe da medida. E aí eu já posso dar uma olhada assim que eu sair daqui. E aí eu mando mensagem e boto vocês a par. Tá bom. Muito obrigado, viu? De nada. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o estudo que o Zap fez. O Raul até fez uma pergunta se já existe algum estudo do Zap preparado para as novas necessidades dos clientes, né? E ele cruza um pouco com esse estudo que o Zap fez, de umas projeções aí baseado em pesquisa, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, e depois eu vou encaminhar esse material para todos, para vocês acompanharem de uma forma mais direta que a Débora vai falar, tá? Tá. Bom, a gente tá com essa nova pesquisa em campo, né, como eu falei, da segunda onda, onde nessa pesquisa a gente está perguntando diretamente aos consumidores o que é que eles querem do imóvel dos sonhos a partir de agora, né? Eu acho que isso vai ser um excelente insumo para todo mundo. Então, eu vou perguntar, por exemplo, você quer mais espaço? Quer ambientes mais bem divididos? Quer mais banheiros? Quer mais dormitórios? Justamente para tentar entender como é que esse movimento de ficar trancado em casa mudou o consumidor. Porque pode ser que ele continue buscando o mesmo tipo de imóvel. E se ele busca o mesmo tipo de imóvel, a gente já sabe que os preços eles vão continuar na mesma direção que eles estavam antes. Se ele está buscando, de alguma forma, um imóvel diferente, a gente já sabe que a gente vai, se a oferta não responder, né, se não tiver mais imóveis disponíveis desse tipo, a gente vai ver um aumento de preço nessa tipologia. Então, a gente está assim com o estudo encaminhado. A previsão é que ele venha a público daqui a exatamente 15 dias. Ele vai ser lançado no dia 19, tá? A gente está encerrando as pesquisas de campo hoje e dia 19 ele está aí a público e aí seria um prazer vir aqui falar especificamente desse estudo para vocês. Mas no primeiro estudo, acho que os grandes insights, como eu tinha comentado no começo, era basicamente o que os consumidores precisam nesse momento para facilitar as buscas, né, versus o que os consumidores, as imobiliárias corretoras estão fazendo. Tem um dado que é importante, eu tinha esquecido de falar, que é o quanto tempo eles desejam adiar a compra do imóvel. Que é o seguinte, bom, a gente sabe que a jornada de compra de imóvel dura mais ou menos uns 400 dias, quase 15 meses, né? E alguém dura mais ou menos uns 400 dias. E a gente está de acordo... Está indo voltando, agora foi. Os nossos dados, a gente perguntou ao consumidor por quanto tempo você quer adiar a compra do seu imóvel. Você quer adiar a compra do seu imóvel? E se sim, por quanto tempo, né? E aí, ó, vou até aqui abrir o dado. Só para falar exatamente, comprar mais lentamente. E 36% dizem que vão adiar a compra em até 6 meses do imóvel. Mas isso é o seguinte, esse foi o consumidor que respondeu lá no dia 22 de março. Esse número, se eu soltar ele sozinho, ele pode até assustar. Mas aí tem duas coisas, que é, eu perguntei isso exatamente no início da pandemia, ele não tinha absolutamente nenhuma noção, acho que como todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu espero que hoje essa situação já seja um pouco diferente, né? A gente fez essa mesma pergunta agora, está fazendo agora em maio, né? Mas um mês depois,
para saber se o consumidor mudou, se ele continua querendo adiar tanto a compra. Só que mais do que isso é o seguinte, o funil é muito longo, né? Do momento que eu começo a procurar um imóvel, assim, começo a sonhar, quero comprar imóvel, aí eu começo a olhar em portal e, sei lá, andar pela rua e até eu gerar um lead, aí eu fazer visita, e aí eu escolher o imóvel, enfim, vocês mais que eu estão cansados de saber que é muito longo esse processo de compra. Então, uma coisa importante aqui é que se o consumidor estivesse lá nessa primeira parte do funil, né, do funil de descoberta, adiar 6 meses, na verdade, a gente praticamente não vai sentir impacto no mercado imobiliário. Por quê? Porque ele hoje imagina que vai adiar 6 meses, mas ele ainda está na descoberta. Daqui que ele entre, de fato, no processo de gerar lead, que ia demorar já, os efeitos da pandemia já estão muito mais atenuados. Então, ele vai rever suas expectativas e vai dizer, não, vou continuar comprando no tempo normal. O problema estaria naqueles consumidores que estavam prestes a fechar a negociação. Porque se esses vão adiar 6 meses, aí sim eu vou sentir no meu bolso agora, né? Eu ia fechar a negociação agora e isso eu vou fechar daqui a 6 meses. Por causa disso, nessa segunda leva de perguntas, a gente perguntou para o consumidor em que ponta do funil ele estava. Porque nessa segunda onda da pesquisa, a gente vai conseguir medir melhor os impactos no mercado. Porque eu vou saber, o pessoal que está no começo do funil vai adiar 6 meses. Isso aqui a gente não vai sentir. Certamente daqui a 2 meses, quando eu fizer essa pergunta de novo, que ele pode já ter avançado uma etapa no funil, ele vai dizer que vai adiar 4 meses e aí vai coisando e no final das contas a jornada dele ficou do mesmo tamanho. E aí eu vou conseguir ver exatamente o impacto agora, né? Vou ver a pessoa que já estava aqui no finalzinho do funil e quantas as pessoas vão adiar. Não sei se elas vão adiar muita compra. Claro que sim, a gente vai sentir muito pela questão da insegurança financeira, por isso que é muito importante ficar bastante antenado. Todas as medidas estão sendo tomadas pelo governo para garantir e também para a gente ter argumentos, né, para falar com o corretor, ou com o corretor não, para falar com o nosso cliente, de alguma forma garantir, às vezes ele não sabe de um auxílio que ele pode tomar, se ele tem um cliente, você sabe que ele tem uma pequena empresa, ele lá é MEI, que tinha o seu negocinho pequeno e, puta, não vou comprar porque o meu negócio está quebrado. Você tem que saber, por exemplo, que medida o governo tomou, como é que ele toma crédito barato para recuperar a empresa dele, porque tem essa medida. Então, se munir dessas informações, você traz segurança para o consumidor e te ajuda a diminuir esse tempo de adiamento, né? Ele só vai adiar pela insegurança. Se você trouxer segurança a ele de alguma forma, e trazer segurança pode trazer muito via conhecimento, te ajuda a fechar o negócio mais rápido. Bom, perfeito, Débora. Eu queria abrir para o pessoal aí, se eles têm alguma pergunta para fazer. A prévia do que a gente já tinha combinado, eu já repassei todas as perguntas, né? A gente já falou também sobre o estudo inicial do Zap, né? E agora eu quero abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Não, tudo certo. Bom, então, Débora, eu quero te agradecer, assim, foi muito parecido com o que você passou para a gente, tá, com dados muito bacanas, assim, uma segurança de uma pessoa da área da economia para a gente também acrescenta bastante, né, porque a gente fica muito fechado em projeção de clientes, essas coisas, e tem uma série de itens que influenciam nisso, né, então, acrescentou bastante aí para a gente. Quero te agradecer bastante aí pelo tempo que você dedicou para a gente. Disponha sempre, foi um prazer enorme, pessoal. Boas vendas e precisando, contem com a gente. Tá certo. Muito obrigado. Tchau. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí a todos pela presença, por acompanhar, pelas perguntas. E um abraço e em breve aí já coloco no ar a nossa live aí no YouTube, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau.